Nós agora vamos ouvir o Luiz Omena, que vem aqui representando a Paula Goutu, que é a diretora de planejamento do Fundo Previdenciário do Banco do Brasil, da Caixa do Banco do Brasil. O Luiz mandou para mim dizendo: olha, não vai dar para a Paula, porque ela foi chamada para reunião de diretoria, mas aí, na hora que eu vi a ficha do Luiz, eu falei assim: bom, o Luiz tem 18 anos só na gestão de previdência, então ele é o cara que entra diretor, sai diretor, ele diz o que está acontecendo. Então a gente vai estar com o expert aqui para falar. E o fundo de pensão do Banco do Brasil é a joia da coroa dos fundos previdenciários, né? Eu acho que ele está entre os 10 maiores da América Latina, é o maior do Brasil, e ele tem uma dor de cabeça permanente, que é o seguinte: diz uma piada que o cara, quando ele aposenta, sobretudo estatal, o cara uma vida inteira no mesmo emprego, etc. e tal, diz que esse cara fica tão vazia a vida dele que ele só tem duas coisas na agenda dele, né? Que é ou fazer supermercado ou ir ao médico. E alguns deles vivem 80, 90 anos, 93, se aposentaram ainda na antiga geração, que era 57, 58. Então, os fundos de pensão têm que fazer, na verdade, uma mágica para acertar suas contas, porque eles não estão com dinheiro ali de várias gerações. Não é? Então, eu queria ouvir o Luiz falar para a gente sobre como é que os fundos previdenciários, seguindo aí o Clemente que está falando, vocês estão conseguindo usar a imaginação para trabalhar esse desafio dos fundos previdenciários frente à nova longevidade? Diz para a gente, Luiz. Bom dia, pessoal. Primeiro, muito obrigado pelo convite, Ricardo. Eu vou tomar a liberdade aqui de compartilhar uma tela com vocês, se eu puder. Eu acho que alguém tem que me permitir isso, né? Está Maria, desabilitado aqui. aqui. Mas enquanto habilita, falar um pouquinho da Previ, né? Como você falou, a Previ é o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, e no último, acho que agora vai. E no último dia 16 agora de abril, ela completou 119 anos de existência, né? Então, temos bastante história aí na relação com essa preocupação que a gente sempre teve de como a gente se prepara para o momento em que a gente vai estar um pouco mais vulnerável, com menos capacidade de gerar renda, né? E aí aqui na Previ, trazendo um pouco do nosso recorte, eu tentei trazer um material aqui que trouxesse o que é a nossa experiência, né? Vai muito em linha com o que todos vocês falaram, com o que o Clemente trouxe aqui. Se você pegar essa tabelinha que eu trouxe aqui, que é o tempo de vida futuro estimado em anos de uma pessoa quando ela atinge 50 anos, em 2020 a gente falava que uma pessoa de sexo masculino ela tinha mais 26, quase 27 anos pela frente. Em 2023, 23 anos depois, isso salta para 34 anos de expectativa de vida desse indivíduo que alcançou os 50 anos. As mulheres não é nenhuma surpresa que vivem mais do que os homens, porque se cuidam melhor, né, têm mais atenção, mais disciplina, mais cuidado com a saúde, enfim. Elas saltaram de 31 anos de expectativa de vida aos 50 anos para 38 anos de expectativa de vida em 2023. Isso Luiz, significa... Pois não? deixa eu te interromper, porque isso é tão instigante, esse número, ele estapeia a gente assim. Significa que, na prática, o cara passa mais tempo aposentado na vida do que trabalhando. É, é aí onde eu ia chegar, porque a gente está falando disso aqui, ó. Se aos 50 anos ele ainda tem uma perspectiva de vida mais 34 e ele vai até os 84, esse número que está aqui nessa tabela, deixa eu ver se eu consigo pegar o apontador aqui para mostrar para vocês. Esse número que está aqui representa em anos o tempo de fase de percepção de benefícios que a gente vai ter. Então, aqui na Previ, coincidentemente, né, a gente tem uma idade mínima de aposentadoria de 50 anos. Isso significa que a pessoa que atinge os 50 anos aqui, ela pode fazer a opção por receber um benefício vitalício, cuja estimativa que a gente tem de pagamento é de 34 anos para homens e 38 para mulheres. Isso supera muitas vezes o número de anos que essa pessoa trabalhou ou que ela contribuiu para o plano de benefícios, né? E aí isso traz uma dificuldade especial para a gente, que é como fazer com que esses recursos eles capitalizem de forma suficiente para que a gente possa pagar um benefício compatível com a expectativa dessas pessoas.
Eu não quero me alongar muito aqui na apresentação, tem alguns slides, mas acho que vai ser importante a gente discutir um pouco de como é que a gente enxerga o ciclo financeiro da vida de uma maneira geral das pessoas, né? Tradicionalmente, você tem ali, por volta dos 25 anos, um crescimento que se mostra consistente na renda do trabalho da pessoa, que vai atingir o seu ápice ali por volta de 55, 60 anos, que é normalmente quando a pessoa, de uma forma geral, toma a decisão pela aposentadoria, ou tomava há um tempo atrás, e ela percebe uma queda abrupta da renda dela nesse momento, porque se a gente está falando de uma pessoa que não tem acesso a soluções de previdência, ela vai ter que depender do sistema público de previdência, aqui no Brasil e na maior parte do mundo, em formato de repartição simples, ou seja, aqueles que estão na ativa vão contribuir para o pagamento dos benefícios daqueles que estão aposentados, e cada vez menos você tem pessoas no mercado de trabalho formal, contribuindo cada vez mais uma população envelhecida. Então, esse valor de benefício ele tende a ser cada vez mais a garantia de uma renda mínima apenas, né? Aqui no Brasil, a maior parte dos benefícios pagos pelo INSS é de um salário mínimo. E o que a gente vê é que um fundo de pensão como a Previl, as soluções de previdência capitalizada, elas dão a possibilidade de você construir o que eu estou chamando aqui de renda total, que é a renda do trabalho mais a renda proveniente dessa, botei entre aspas aqui, poupança, é a poupança previdenciária que eu falo, que é a partir do momento em que esse indivíduo atinge uma certa maturidade na sua vida laboral ativa, ele começa a fazer uma reserva previdenciária que vai compor um saldo que, em determinado momento, vai ser fundamental para que, a partir da rentabilização desses recursos, você possa ter um acréscimo aqui, que é o que a gente conhece hoje como uma previdência complementar, no caso da Previ fechada, para gerar uma renda um pouco maior no momento em que ele tiver menos capacidade laboral. Acontece que quando a gente começa a pensar no que virá pela frente, né, e quando eu mostrei a primeira tabela para vocês, em 23 anos a gente teve um acréscimo de mais de 7 anos nessa longevidade, e se nos próximos 20, que é o meu caso, eu espero que eu vá viver bem mais também, como é que a gente faz para fazer com que esses recursos sejam suficientes para a gente pagar um benefício digno a essas pessoas numa idade mais avançada? Só para você ter uma ideia, quando a Previ completou 100 anos, em 2004, nós tínhamos um número de associados com mais de 100 anos que cabiam na palma de uma mão. Hoje, aos 119 anos, a gente tem mais de 30 associados que têm mais de 100 anos. Daqui a 20 anos, provavelmente esse número vai ser maior. Então, o que a gente enxerga é que a gente precisa alongar essas curvas aqui. E alongar essas curvas significa que a gente vai ter que ter três principais mudanças, né? Primeiro, a construção dessa poupança previdenciária ela vai precisar começar a ser feita mais cedo. Então, eu vou falar um pouco depois do desafio que a gente tem da educação financeira e previdenciária, de fazer com que as pessoas tomem consciência disso o quanto antes. Segundo, um pouco do que a gente está falando aqui, né? O período de fase laboral ativa, ele vai ser mais extenso, então as pessoas que tinham no seu mindset que aos 50 anos você já tem que estar pensando em aposentadoria, na verdade isso vai ser colocado mais para frente, né? Então, os 50 anos de 20 anos atrás não são os mesmos 50 anos de hoje. Hoje, quando a gente vê um colega se aposentando com 50 anos, a gente fala, pô, cara, você está super novo para parar de trabalhar, e a maioria não para de trabalhar, né? Ele tem um complemento de aposentadoria e ele vai fazer aquilo que era o sonho de vida dele, aquilo que ele faz por prazer, que eventualmente se gerar uma remuneração ótima, senão ele vai ter uma renda mínima garantida. Esses dois fatores aqui de você começar a acumular mais cedo e trabalhar por mais tempo te permitem ter um aumento no teto dessa poupança previdenciária. E aí a gente tem o efeito do juro composto como um grande ponto positivo para que você possa ter, aí sim, esses recursos rendendo por mais tempo e sendo capazes de garantir essa complementação de aposentadoria por mais tempo. Como eu falei, né, a gente divide aqui que esse nosso desafio, se a gente for tratar de uma forma bastante simples, a gente consegue separar ele em 3 grandes frentes de atuação. A primeira é da educação financeira e previdenciária. A segunda é como é que a gente vai trabalhar a adequação dos nossos produtos para lidar com essa realidade. E a terceira é como é que a gente fala de sustentabilidade nesse ambiente. Quando a gente fala de educação financeira e previdenciária, hoje a gente trabalha com programas de educação financeira e previdenciária que precisam atingir cada vez mais um público jovem. Então, se a gente falava há um tempo atrás para o cara ou para a mulher de 30, 35 anos que ele precisava pensar na aposentadoria, hoje a gente está falando que a gente precisa conversar com crianças sobre isso, né? Eu preciso fazer com que a minha filha de 11 anos perceba que
a energia que a gente tem, por mais que ela tenda a ser cada vez melhor, porque a gente tem uma alimentação melhor, uma saúde, um suporte à saúde melhor, ela é limitada. Então, a ideia de poupança, de poder guardar, para você atravessar momentos difíceis, é algo que a gente precisa conversar cada vez mais cedo. Hoje a gente faz conteúdo que a gente tenta ter uma comunicação cada vez mais próxima, mais personalizada, através do nosso aplicativo e de redes sociais, e tem conteúdos que a gente coloca no Instagram que é ensinando uma criança de 6 anos a fazer poupança, como é que ela divide o dinheiro dela, né? Então, essas sementes a gente tem que ir plantando desde já para que a gente possa, dentro de um cenário brasileiro, principalmente, a gente está falando do nosso mercado aqui, em que a educação ainda é uma necessidade que a gente não venceu em todas as esferas, né? Ela ainda é carente em alguns pontos. Como é que a gente faz para que essas crianças incluam a preocupação com a organização do dinheiro nas suas vidas, né? E o que a gente acredita muito é que a gente está trabalhando cada vez mais com a ideia de gerenciadores de uma jornada previdenciária. Nosso aplicativo hoje, a gente abandonou aquela ideia de simulador, que você vai lá e testa o que vai ser a sua aposentadoria se você se mantiver do jeito que você está hoje, e hoje a gente tem uma ferramenta que ela faz o acompanhamento de tudo que você está fazendo, e ela cruza o seu comportamento com aquele plano original que você fez há 5, 10 anos atrás. E ela vai te avisando, olha, aqui você está saindo do rumo, você precisa aumentar o nível de contribuição, ou você precisa rever a sua data de início de aposentadoria, porque senão não vai dar. Então, esse acompanhamento próximo a gente acredita que é fundamental para o que a gente está fazendo hoje. Quando a gente fala de adequação de produtos, né, muito o que vocês falaram aqui, a gente precisa ter uma revisão desse conceito de aposentadoria. Não dá mais para a gente imaginar que aos 50 anos a pessoa pode ser considerada alguém que já cumpriu a sua missão, que já não tem mais energia para trabalhar e precisa se aposentar, ou como o pessoal falava antes, né, se recolher aos seus aposentos. A gente acha que, e isso é uma realidade que a gente vê no mundo todo, a idade mínima de aposentadoria avançando, e isso faz com que a gente tenha uma revisão constante de regulamentos e de benefícios aqui, para que a gente possa ajustar aquele período que a gente viu lá na frente, né? O cara contribui durante 30 anos para receber a aposentadoria durante 38, 40, essa conta é muito difícil de fechar. Então, o que a gente vislumbra para os próximos anos é que essa idade mínima de aposentadoria vai avançando como tem avançado no mundo. Lógico, a gente tem que criar produtos que sejam mais atrativos. Hoje a Previdência é vista ainda como uma coisa muito queixo duro, né? Muito difícil das pessoas acreditarem ou investirem, porque elas acham que o dinheiro que vai ser colocado ali, ela só vai ver daqui a 30, 35 anos. Isso gera um certo receio nas pessoas. A legislação no Brasil tem acompanhado esse movimento de tornar mais flexível essas poupanças e eventualmente permitir que você faça uso dela em algum momento antes daquele período final previsto. A gente, obviamente, precisa trabalhar a ideia de que você precisa ter cada vez mais contribuições no início da sua jornada, para que você possa colher o benefício do juro composto ao longo do tempo, né? Esse é um produto que a gente está desenvolvendo aqui, que é transformar as pequenas compras do dia a dia, o cashback que você tem do cartão de crédito, em contribuições para o seu plano de previdência, porque esses R$ 100 que você recebe no cashback e compra um outro produto na semana seguinte, tem um valor hoje, mas se ele for aplicado a juro composto por 30 anos, ele te traz um benefício muito grande lá na frente, né? E aí esse é um desafio que a gente tem para sensibilizar as pessoas do quanto começar antes pode ser melhor para o seu benefício no fim da vida, né? E a ideia de que a visão de longo prazo vai precisar ser cada vez maior, né? A gente não está mais apontando. Só para você ter ideia, hoje a Previ cuida do benefício de 200 mil associados, né? A gente faz a gestão de 250 bilhões de reais aproximadamente, e a gente tem previsão de pagamento de benefício que extrapola o ano de 2100. Considerando os benefícios já contratados entre aposentadorias e pensões, a gente já está falando de compromisso que a Previ tem de pagamento de benefício para além do ano de 2100. E isso vai ser cada vez maior na medida que as pessoas viverem mais. E quando a gente fala de sustentabilidade, a visão que a gente tem aqui é que um negócio intergeracional, como é o caso da Previ, de uma relação que vai ser a mais longeva que a pessoa vai ter na vida, é algo que a sustentabilidade não é uma opção, é uma necessidade. A gente tem, como eu falei, né, uma relação que eu, por exemplo, entrei no Banco do Brasil e me filiei à Previ aos 21 anos. Se eu viver até os 91, o que a gente acabou de ver que não é nenhum absurdo, eu vou ter tido uma relação com a Previ de 70 anos. 70 anos é mais do que o tempo que eu trabalhei no banco, é mais do que o tempo que eu vou passar com os meus filhos morando na minha casa, é mais do que o tempo, provavelmente, que você vai ter num relacionamento com o seu companheiro ou com a sua companheira. Ou seja, a relação mais longeva que o indivíduo tem na vida é com a entidade de previdência complementar.
E aí, por isso, nós, em 2005, fomos convidados pela ONU para participar de um debate com investidores institucionais do mundo todo, que acabou culminando na criação do Princípio para o Investimento Responsável em 2006, do qual a primeira signatária latino-americana, e hoje é uma entidade que reúne mais de 5.000 signatários no mundo todo, entre proprietários de ativos e gestores de ativos, que gerem um patrimônio da ordem de 120 trilhões de dólares. Qual que é a ideia que está por trás do PRI? A ideia que está por trás do PRI é que o dinheiro direciona o que vai acontecer, né? Então, já estou concluindo aqui, a gente tem no centro da ideia do PRI o conceito de que investidores responsáveis podem criar mercados sustentáveis que vão gerar um mundo mais próspero para todo mundo. Então, quando a gente tem um investimento que considera o desenvolvimento da sociedade, considera as mudanças climáticas, considera uma transição justa do trabalho para essa economia de baixo carbono, a gente está contribuindo para que lá no futuro, lá em 2100, quando eu pagar benefício, esse meu associado ele possa ter um mundo onde esses recursos façam sentido, né? Essa é uma ideia que está completamente vinculada aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, e eu gosto muito de dizer o seguinte: a gente definiu institucionalmente aqui na Previ há uns 3 anos, apesar de termos 119 de existência, que o nosso propósito é cuidar do futuro das pessoas. Essa era a ideia que estava presente na cabeça dos 52 funcionários lá que fundaram a Previ em 1904 e que está presente no nosso dia a dia aqui. Então, aliando essas 3 questões, da educação financeira, da adaptação dos melhores produtos e de ser sustentável ao longo do tempo, é que a gente espera poder contribuir para o cumprimento dessa missão. Muito obrigado, Luiz. Ótima apresentação, e ela é meio assim é, aterrorizante na parte da nova longevidade, o que significa em custo. Ou seja, se a gente não usar a imaginação, a gente vai ver o envelhecimento, como o Clemente falou, no sinistro, que é o que a indústria de seguros usa, né? Mas eu acho que a imaginação ela sempre consegue mais do que o conhecimento, do que na imaginação que está, no final das contas, a esperança.